Fala rapaziada, boa tarde aí para todo mundo. Hoje teve o pronunciamento aí sobre a venda de Gustavo e o empréstimo de Mikael. Já vou logo adiantando minha opinião. Para mim, a venda de Gustavo pelos valores que foram ditos, para mim foi baixo. E o empréstimo de Mikael para o time lá, o Salernitana da Itália, para mim foram valores muito interessantes. E ainda mais com essa cláusula incrementada dos 5 milhões de euros, caso o clube caia de divisão e queiram continuar com o Mikael, e aí só nisso aí é 30 milhões de reais, mais os 4 milhões e 800 que vai chegar em cash já, foi uma negociação muito acertada de Mikael. A de Gustavo eu não gostei não. Bom, eu vou deixar a coletiva toda de Augusto Carreiras e também de Yuri Romão aí para vocês, numa velocidade um pouco mais rápida, para não deixar algo tão monótono, tão lento, né? Bom, rapaziada, é o seguinte. Sobre Gustavo, eu peço desculpa para vocês. Eu recebi a informação no sábado de manhã que Gustavo tinha sido vendido por 2,2 milhões de dólares. Não foi de euros, foi de dólares. Por 80%. 75% o Sport negociou, ficou com 15%. Os outros 10% pertencem a Gustavo. E aí, ao que tudo indica, Gustavo deve ter vendido 5% e ficado com os outros 5%. Ou seja, 80% para o time lá da Arábia, 15% com o Sport e 5% pertence ainda a Gustavo. E eu peço desculpa para vocês, porque quando eu recebi a informação eu fiquei tão surpreso negativamente que eu falei, eu vou deixar a matéria do Globo Esporte aqui e quando o presidente vir se pronunciar, aí eu cravo aqui melhor, porque vai ser o presidente Augusto Carreiras se pronunciando, beleza. Aí eu preferi dar o crédito ao Globo Esporte, que foi um erro meu de fato. Mas foi essa informação que eu recebi, 2,2 milhões de dólares, rapaziada, dá 11,8 milhões de reais. Ou seja, não chega nem a 12 milhões de reais. Beleza, foi em cash, legal, foi massa, mas tipo, na minha opinião, poderia ser 5, 6 milhões de reais, no mínimo a mais, porque Gustavo vale muito mais do que isso. Então eu achei barato demais o Sport ter vendido ele só por 11,8 milhões de reais. Bom, vou deixar um trechinho aí da coletiva, não sei se tu concorda comigo, sobre Mikael, para mim foi um negócio espetacular. Enfim, deixa tua opinião aí embaixo, eu vou deixar o trechinho da coletiva e é isso, tamo junto. Essas negociações elas foram longas, mas sempre pautadas com muita responsabilidade, né, com muito zelo, né, com muito respeito aos atletas e ao nosso clube. Isso eu faço questão de pontuar para que vocês tenham noção de que as coisas não estão sendo feitas de forma aleatórias ou abruptas. A gente tem feito as coisas com muita paciência, né, com muita resiliência, sempre buscando o que é melhor para o esporte. Eu gostaria também de ressaltar que os valores envolvidos nessas negociações, eles já estavam previstos, né, desde o final do ano passado e foi enviado ao nosso Conselho Deliberativo agora em janeiro e aprovado por unanimidade recentemente. São valores que a gente já previa para que pudéssemos manter o equilíbrio econômico-financeiro do clube ao longo do ano de 2022. A gente, vocês sabem, né, o quanto a gente luta para manter os salários em dia de atletas, de funcionários, honrar com todos os acordos feitos com ex-atletas, né, isso é muito importante, e também alguns membros de comissões técnicas que aqui passaram. Então tudo isso a gente faz buscando o retorno da credibilidade que o esporte já teve no passado. Tá? Então esses recursos não são extraordinariamente maravilhosos, mas são importantes. Não estou aqui querendo desmerecer a entrada desses recursos, mas nós só vamos ter realmente e de fato recursos para investimentos no segundo semestre, caso as negociações com o atleta Mikael elas se concluam no meio do ano. Augusto vai poder detalhar um pouco mais de como é que foi feito essa negociação. Eu gostaria só de reafirmar o nosso compromisso, né, com a austeridade, com a responsabilidade financeira que nós assumimos, e nós não vamos fazer loucura, né? Ainda hoje, na segunda-feira, devemos sentar com o professor Florentin, Augusto, Jorge Andrade, e tentar repor a ausência do nosso centroavante Mikael, se for necessário também repor a ausência do meia Gustavo, mas, mais uma vez, de forma, pé no chão, sem fazer loucura, buscando o equilíbrio econômico-financeiro do clube até o final do ano. Né? E assim será, né, até nosso acesso à Série A, e aí em 23 a gente vê como faz. Mas este ano a gente vai precisar ser muito, mas muito, muito austero. Augusto. Presidente, dentro daquilo do que cabe ao Departamento de Futebol, da responsabilidade que a gente tem, né, de poder seguir toda essa orientação da questão do zelo com os recursos do clube, com a parte financeira administrativa, né, e sobretudo com o bom desempenho do futebol, do Departamento de Futebol. Então, como aqui colocou o presidente, nós concluímos as negociações dos dois atletas, Gustavo,
e Mikael, dois atletas que despertaram bastante interesse, assim como outros atletas do esporte, despertaram bastante interesse com o final da temporada de 2021. O esporte, durante esses meses, vinha sendo assediado por vários clubes, solicitando valores, solicitando propostas, encaminhando proposta para o clube para a negociação principalmente desses dois atletas. Com o fechamento da janela internacional, principalmente na Europa e no mundo árabe, essas propostas, durante esses últimos dias, elas foram aceleradas, no sentido de que pudesse ser concluída ou não algumas negociações. Então foi concluída a negociação do Gustavo, ainda na sexta-noite e durante a manhã do sábado, essa negociação foi concluída, que eu passo a expor, tentando ser bastante objetivo, os modelos que objetivaram e foram realizados na negociação desse atleta. O atleta Gustavo, o esporte detinha 90% dos seus direitos econômicos. 10% pertencia ao próprio atleta. O atleta foi transferido em definitivo para o clube Al-Shabaab do Emirados Árabes, especificamente da cidade de Dubai. Esse atleta, inclusive, precisou já viajar, em virtude da distância, teria que pegar um voo para São Paulo e de São Paulo pegar um voo para Dubai, que são mais 14 horas de voo. Então esse atleta, por isso que inclusive ele não pôde nem fazer sua despedida aqui, nem jogar a partida contra o jogo que nós fizemos contra o Náutico pela Copa do Nordeste no sábado. Ele já precisou viajar às 5 horas da tarde, ele já viajou com destino a São Paulo para de lá ir para Dubai. Sobre valores dessa negociação, dos 90% que o esporte tinha dos direitos econômicos, o esporte negociou 75%. Portanto, nós continuamos com 15% sobre os direitos econômicos desse atleta de uma venda futura. E sobre esse valor, o esporte recebeu a importância de 2 milhões e 200 mil dólares a respeito desse valor em pagamento à vista. Então isso que foi acertado com relação ao atleta Gustavo foi uma negociação simples e bastante objetiva. Nesse sentido, o esporte dos seus 90%, vende 75%, permanece com 15% e entra no clube líquido a importância de 2 milhões e 200 mil dólares. Em relação ao atleta Mikael, uma negociação que também iniciou na sexta-feira de noite, na última sexta-feira à noite, tomou todo o dia do sábado, e só foi concluída no domingo. E aí por que a gente diz concluída no domingo? Porque a gente tem adotado aqui um critério dentro do Esporte Clube do Recife, da gestão do Esporte Clube do Recife e do futebol, no sentido de que só dá a negociação tanto de aquisição como de venda concluída a partir do momento que os contratos são assinados. São negociações complexas que envolvem desde exame médico, a troca de documentação, de certidões, e de assinatura de contrato por todas as partes, pelos atletas, por seus representantes, pelo clube que está contratando, pelo clube que está vendendo. Então a gente só dá essa negociação concluída quando tem toda essa parte superada. Então, no domingo foi concluída essa negociação do atleta Mikael, em termos de assinatura de contrato. O atleta Mikael, o esporte detinha 70% dos seus direitos econômicos. 30% pertenciam ao próprio atleta, da negociação da sua última renovação de contrato com o Esporte Clube do Recife. O atleta ficou com 30% dos seus direitos econômicos e o esporte com 70%. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, o torcedor, para poder entender, aqueles que gostam de ter acesso a esses dados, eles vão ter que fazer na proporção de 70 a 30. Todos os valores, eles são divididos proporcional. 70 para o Esporte Clube do Recife, 30 para o atleta, porque assim reza o atual contrato que o atleta tem com o Esporte Clube do Recife, onde prevê que ele recebe 30% de toda e qualquer negociação onerosa que o Esporte Clube do Recife venha a oferir com a negociação desse atleta. Então esse atleta, a princípio, ele deixa o Esporte Clube do Recife por um contrato de empréstimo com o clube, o Salernitana, é um clube da Série A da Itália, um clube de Salermo. Ele vai até esse empréstimo até o dia 30 de junho de 2022, pelo valor de líquido de 800 mil euros. Esse valor, o Esporte Clube do Recife recebe 70%, o atleta 30%, como aquilo que eu disse inicialmente. Com relação a esse atleta, tudo será nessa proporção, de 70 a 30. Nesse contrato de empréstimo, existe uma cláusula que prevê a obrigatoriedade da compra de 75% dos direitos federativos do esporte e do atleta, e aí eu volto a dizer mais uma vez, na proporcionalidade. Entre atleta, os 30% do atleta e os 70% do esporte. Então essa cláusula de compra obrigatória em um clube italiano permanecendo na Série A para a temporada 22-23. Se o clube italiano permanecer na primeira divisão para a temporada 22-23, eles são obrigados a realizar a opção de compra pelo valor de 2.750.000 euros. Perfazendo um total numa operação de 3.555.000 euros. Se você somar os 800 mil do empréstimo, mais 2.750.000 euros da compra em definitivo de 75% dos direitos econômicos do atleta Mikael. Durante o dia de sábado para o domingo, apareceu mais uma cláusula no contrato, onde nós negociamos a possibilidade também do clube italiano, a qualquer momento, durante a vigência do contrato de empréstimo, exercer a compra do atleta, numa opção
não é, onde ele não é obrigado, seria apenas opcional. Não é? E para isso ele pagaria um valor de 5 milhões de euros. Se ele quiser ficar com esse atleta a qualquer momento, de forma opcional, ou seja, mesmo que ele caia para a Série B e ele tem interesse em ficar com esse atleta, não é, ele vai pagar ao Sport 5 milhões de euros pelos mesmos 75%. Não é? Então essa foi a negociação. Ambos os atletas já deixaram a cidade do Recife, já estão respectivamente na Itália e no Emirados Árabes. Não é? São atletas que hoje o Sport está concluindo o processo de transferência via CBF, não é? Pelo sistema normal de transferência internacional de atletas. Não é? E como disse aqui o presidente, a partir de agora o Sport olha para frente já na busca de substituto para essas posições, com calma, com cautela, não é? Com critérios financeiros dentro da realidade do clube. Então eram essas as explicações que a gente tinha que dar sobre a transparência nesse processo de negociação e que a torcida do Sport, não é, merece, com todo respeito, escutar o detalhamento dessas negociações.